Após quase 2 anos em Timor-Leste e as viagens pelo Sudeste Asiático, tinha chegado a hora de me despedir do país e voltar para o Brasil. Por eu estar a serviço do governo brasileiro em outro país, o meu passaporte não era o de turista. Eu tinha um passaporte do governo brasileiro. Em todas as imigrações, eu era muito bem recebida. Os funcionários sorriam e desejavam uma boa estadia. Nunca me perguntaram o que estava indo fazer e nem quanto tempo eu ficaria. Mas, na vida sempre temos um mas. Na Nova Zelândia foi um pouco diferente. Por eu estar em processo de finalização do trabalho para o governo brasileiro e por ter decidido ficar um tempo na Nova Zelândia, resolvi que não usaria o passaporte oficial e que entraria no país com o passaporte de turismo. Que sufoco! Sufoco é quando você sente dificuldade para respirar. Nunca tinham me perguntado nada e, de repente, o oficial da imigração me enche de perguntas. Ele fez o procedimento padrão, como para todos os turistas. Eu, que não estava acostumada com a situação. Depois de responder a todas as perguntas, finalmente recebi o passaporte com carimbo de entrada. Carimbo é a marca feita no passaporte que comprova que você está legal no país. Pronto, estava dentro do país. E como será que eu me saí na Nova Zelândia? Foi a minha oportunidade de imersão na cultura de língua inglesa. Afinal, aprender o idioma não é apenas aprender a estrutura gramatical ou vocabulário. É preciso conhecer a cultura, refletir sobre ela e estabelecer conexões para tornar a sua aprendizagem significativa. Eu trago para os episódios do podcast um pouco da cultura popular brasileira, muitas vezes partindo do meu ponto de vista, mas também pesquiso para ter certeza sobre o que estou falando. Às vezes, procuro em livros, outras, pergunto para os amigos a opinião sobre determinado assunto. As informações que trago em cada episódio é para que você não passe vergonha falando português. E também não passe vergonha em alguma situação com um brasileiro. Eu quero que você se sinta confortável ao falar português brasileiro e que fale com segurança. Aprender a falar bom dia é só procurar no YouTube. Eu vou ensinar mais para você. Basta acessar a minha página falarportuguesbrasileiro.com e aproveitar as possibilidades de imersão em língua portuguesa com Falar Português Brasileiro, direto do Brasil para a sua casa. Está tudo certo para você fazer o exame CELPE-BRAS? Continua estudando sozinho ou pensa que já estudou tudo o que precisa? Acesse o meu canal no YouTube e assista aos meus vídeos sobre o exame CELPE-BRAS. Dicas valiosíssimas sobre o exame. Está com vergonha de pedir para algum amigo fazer a simulação oral com você? Não precisa mais se preocupar com isso. Eu também farei a simulação oral com você. Se não estiver inscrito no canal, inscreva-se para ser notificado e não perder nenhum conteúdo. No próximo domingo, 12 de setembro, farei uma live para a minha comunidade Falar Português Brasileiro. E eu vou abrir este convite para você que também escuta o podcast. Faz parte da minha comunidade e não está no meu grupo de WhatsApp. Para fazer a sua inscrição, clique no link aqui na descrição. Marque na sua agenda como prioridade e nos vemos lá. Se quiser participar do grupo pelo WhatsApp, envie uma mensagem por e-mail contato@falarportuguesbrasileiro.com ou pelas redes sociais. Voltando no episódio de hoje, Nova Zelândia, a viagem da professora brasileira para um país de língua inglesa. Quase deu certo. O que era para eu ficar 6 meses,
Fiquei 3 e voltei para o Brasil. Estou rindo por me arrepender até hoje de ter voltado. Nós brasileiros rimos das coisas boas, das coisas ruins, dos perrengues e das más escolhas da vida. Rimos de tudo, isso que importa. Voltei por estar com saudades da minha mãe, do meu apoio, do meu suporte emocional. Neste sentido, não me arrependo não. Na época, foi a decisão mais acertada que tomei. O que aconteceu na Nova Zelândia? País relativamente pequeno e eu fiquei em Auckland. Inicialmente, fiquei em uma pensão brasileira. Era legal lá, mas se falava muito português e eu não estava ali para falar português. Comecei a procurar um lugar para eu ficar, um quarto para alugar, qualquer coisa. Inicialmente, enviei uma mensagem para os classificados. Classificado é a seção do jornal ou website que as pessoas vendem coisas, procuram trabalhos ou alugam casas, apartamentos, etc. Encontrei um quarto em um apartamento. Entrei em contato. Agendei para visitar. Eu ainda estava um pouco perdida na cidade e acabei não encontrando o endereço. Estava atrasada para o horário combinado. Atrasada? 5 minutos não é atraso para mim. E o atraso não era intencional. Eu estava perdida. A pessoa mandou mensagem acabando comigo. Eu sentei no chão e chorei. Pessoa sem sentimentos. Se fosse aqui no Brasil, eu teria ido até você, caso estivesse perdido. Por isso que sempre falo, vem aprender português comigo. Aqui você não está sozinho. Não vai passar raiva e nem ficar estressado. Voltei para a pensão desanimada e escrevi uma mensagem para umas pessoas do Couchsurfing. Uma senhora, muito amável, me respondeu oferecendo o aluguel de um quarto na casa dela. Naquele dia, uma luz do fim do túnel clareou para mim. Fui conhecer a casa e tudo certo. Mudei para lá no dia seguinte. Meu planejamento estava começando a dar certo. Eu estava em um lugar com nativos. Tinha me matriculado em uma escola de idiomas. Já tinha um amigo da Filipinas, que conheci no ponto de ônibus. Na escola de idiomas, fiz alguns amigos coreanos e um amigo da Arábia Saudita. Depois da aula, sempre íamos tomar um café para conversar. Após alguns dias na escola de idiomas, eu abandonei. Estava muito chato aquilo. Passei a caminhar pelo centro da cidade, entrar nas lojas, perguntar sobre as coisas, pedir informações e assim por diante. Resolvi que ia viajar e fui. Comprei a passagem de ônibus, arrumei a minha mochila e fui conhecer um pouco mais das cidades ao redor. Visitei a cidade de Mata Mata para conhecer o lugar de gravação da Vila dos Hobbits. Foi uma visita guiada com guia turístico. Tudo em inglês, claro, estava na Nova Zelândia. Depois fui para Rotorua. Fiquei couchsurfing lá. Foi bem estranho. Vou contar este episódio para vocês. Cheguei na cidade, tudo certo com a pessoa que ia me receber. Um senhor, advogado, com uma criança com mais ou menos 10 anos. O senhor me buscou na rodoviária. Muita gentileza da parte dele. A casa era bem longe do centro. O advogado tinha uma boa avaliação no site. Então, imaginei que não poderia ter problemas. No mesmo dia, 2 moças também chegaram para se hospedarem ali. Foi muito legal a interação, a troca, e eu já percebia o quanto tinha desenvolvido a minha aprendizagem em inglês. No segundo dia, o senhor convidou todas nós a irmos conhecer um tradicional banho maori. Ele descreveu o espaço, o ambiente, as piscinas térmicas, ou seja, com água aquecida. Também trouxe a cereja do bolo. A expressão cereja do bolo é usada para dizer sobre qualquer informação importante e que fará toda a diferença. A cereja do bolo, neste caso, era que o banho deveria ser
naked. Pelado, sem roupa, sem biquíni ou qualquer acessório que você pudesse pensar em usar em uma piscina. Novamente eu fiz cara de paisagem e não entendi nada sobre o convite. O senhor, de maneira muito didática, ligou o computador, abriu uma pasta e começou a me mostrar muitas fotos de mulheres de muitas nacionalidades no espaço reservado para o banho. Eu disse com uma entonação perfeita e com um bom nível de inglês, pelo menos eu acho que foi, que não iria. O senhor, após me ouvir, olhou para mim bem lá no fundo dos meus olhos, insistiu e disse que ainda não tinha nenhuma foto de brasileira na coleção dele. Eu fiquei com um ódio, com uma raiva, mas me sentia bem por saber me comunicar, expressar a minha opinião e não estar vulnerável àquela situação por falta de conhecimento. As outras moças foram. Eu peguei a minha mochila e saí caminhando à procura de algum lugar para me hospedar. A cidade é linda. Pude conhecer um pouco da cultura maori. Visitei os parques, comi muito fish and chips. Apesar de tudo o que aconteceu antes, foi tudo maravilhoso. Ao voltar para casa em Auckland, comentei com a proprietária, que ficou mais horrorizada que eu. Disse ela que esse tipo de banho não existia. A imersão foi muito valiosa. O idioma a ser aprendido é muito mais rápido quando não tem ninguém traduzindo para a sua língua. É por isso que este podcast, os meus conteúdos nas redes sociais e as minhas aulas são totalmente em português. Na vida real, você não terá ninguém para traduzir para você. Venha falar português brasileiro com quem realmente entende a sua necessidade. Novas turmas para o CELPE-BRAS serão abertas em outubro. Acesse a página e faça a sua pré-inscrição. Você deve ter segurança para realizar o exame. E nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!